tudo bem com você? Que bom estarmos aqui mais uma vez em uma live, não é? Agora, uma live que vai tratar de assuntos muito importantes relativos à nossa saúde. Eu estou muito feliz porque você está aí conectado com a gente. Quero já agradecer você por estar aí. Eu não sei se você está em casa, se você está na igreja, se você está aí com os amigos, familiares, sozinho, isso não importa. O importante é você não perder nenhum minuto dessa live, porque o conteúdo dela promete ser extraordinário. E eu sei que tem um público muito especial aí conectado com a gente, não é? Que é aquele público querido que nós denominamos o público da terceira idade, não é? E eu digo assim porque esse é um público, um grupo muito especial, não é? Muito experiente e tem se preocupado muito com a sua saúde. Eu imagino que você, tanto quanto eu, tem essa preocupação, né? Afinal de contas, saúde é o que interessa. A idade não faz muito sentido, né? Há muitos que são jovens, mas não têm saúde. Outros são já, né, bem mais avançados na idade, mas cuidam da sua saúde, se preocupam. Então a gente vai trazer essas preocupações para você e como você pode viver saudável, independente da idade que você tem, não é? Porque saúde, eu sempre digo, é o bem mais precioso que Deus Ele nos concedeu, não é mesmo? E como é bom a gente ter saúde. Eu li esses dias atrás um pensamento, esse pensamento dizia assim, olha, o homem joga a sua saúde fora para conseguir dinheiro, depois usa o dinheiro para tentar reconquistá-la novamente. A verdade é que a gente não precisa desperdiçar a nossa saúde, independente da idade, independente do período de vida que nós estamos, não é? Mas hoje eu não estou sozinho aqui, não é? Eu quero agradecer duas pessoas muito especiais que vão compartilhar comigo essa live e vai trazer para você conteúdos extremamente relevantes. Eu estou aqui no Cevisa, que é o nosso Centro de Vida Saudável. Já agradeço aí a liderança do Cevisa por nos ceder esse espaço aqui maravilhoso, um lugar que a gente tem muito carinho para estar e você possivelmente vai conhecer esse lugar em algum momento. Mas o importante, mais do que o lugar, é tudo aquilo que você vai aprender hoje, tá bom? Então, eu estou aqui com a doutora Viviane. Tudo bem, doutora Viviane? Tudo bem, pastor, graças a Deus, e o senhor? Muito bom, prazer tê-la com a gente de novo, hein? Eu agradeço sempre o convite, é sempre muito bom estar aqui. É a segunda vez, né, Viviane? É a segunda vez, foi muito legal da última vez, inclusive convido o pessoal para assistir a outra live que ficou, né? E você lembra bem do que você falou na última live? Vou falar um jeito bonito, né? Microbiota intestinal. Exatamente, foi muito bom, né? Exatamente. Bem, é bom tê-la aqui com a gente de novo, viu? Que Deus te abençoe. Pastor. Obrigado por ter aceito aí o convite de participar conosco. E doutora Viviane, ou melhor, Simone. Tudo bem, Simone? Tudo bem, pastor. Prazer estar aqui com vocês. É uma alegria. Simone, há quanto tempo você está aqui no Cevisa? Estou aqui há 10 anos já, pastor. Desde 2013. Isso, à frente do setor mais chato do Cevisa. Será que é mesmo? Não, né? Talvez o que dói mais ou dói menos? Não, eu fico à frente do spa. Então lá os banhos relaxantes, as massagens. Tem também ali a área de estética. É porque lá tem água gelada. Aí o pessoal reclama, entendeu? Mas é bem por causa disso que tem curas, né? E melhoras na saúde. É ali onde a pessoa sofre, mas onde a pessoa melhora também. É verdade. Na verdade, é o setor mais desejado, né? As pessoas falam assim, eu quero ficar aqui o dia inteiro. Nessas banheiras, nessas piscinas. Mas Simone, obrigado, viu? Por aceitar esse convite. E partilhar um pouquinho do seu conhecimento aí com essa turma tão especial que está aí nos assistindo agora. E em algum outro momento também muitos estarão sendo conectados e estarão aí participando com a gente. Olha, aproveitando, eu quero desafiar você. É aquele momento especial, né? Manda aquele aviãozinho ali para 5, 10, 15 pessoas. Diga, olha, vai começar a live importante falando sobre os remédios naturais de Deus. E como esses remédios podem nos dar uma vida melhor, como eles podem nos ajudar. Então é o seguinte, manda aí para os seus amigos, manda para os seus familiares, compartilhe o link da nossa live e eu acho que a gente vai ganhar mais engajamento. E tem mais uma coisinha legal, sabe aquele joinha que tem aí do lado? Se você clicar nesse joinha,
você vai ajudar o YouTube a impulsionar mais essa live. Então você diz que você gostou, tá certo? Antes de você assistir, já bota aí, bota o joinha, compartilha e a gente vai ter aí um momento muito especial para começarmos e para entendermos melhor como vivemos bem, independente da etapa que estamos vivendo. Isso é muito bom. Bem, eu quero então convidar você para um momento de oração. Vamos orar, pedindo a Deus que esteja conosco e que nos ajude nesse momento de bate-papo, de conversa e de aprendizado. Feche seus olhos onde você está e vamos orar. Querido Deus, querido Pai, te agradecemos muito por esse momento, pela oportunidade de estarmos aqui nesse lugar para aprendermos, para conversarmos e para entendermos qual o teu plano especial para a nossa vida e como podemos viver melhor, mesmo em meio a esse mundo tão difícil, cheio de doenças, cheio de problemas. Que o Senhor nos dê essa consciência, que o Senhor nos oriente. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, olha, eu quero trazer aqui um pensamento que me chamou muito a atenção essa semana, enquanto eu estava lendo o livro Conselhos sobre Saúde. Eu me deparei com esse pensamento. Olha o que Ellen White diz. Quando os homens seguem qualquer direção que consome desnecessariamente sua vitalidade ou que lhes obscurece o intelecto, pecam contra Deus. Não glorificam no corpo e no espírito que lhe pertencem. Apesar do insulto que o homem lhe tem feito, o amor de Deus ainda se estende à raça. E ele permite que a luz brilhe, capacitando o homem a ver que, para que possa viver uma vida perfeita, ele precisa obedecer às leis naturais que lhe governam o ser. Quão importante é então que o homem ande nessa luz, exercitando todas as suas faculdades, tanto do corpo como da mente, para a glória de Deus. Eu estava lendo esse verso, Simone, esse pensamento de Ellen White, e eu fiquei pensando como que a gente teria uma consciência diferente se a gente tivesse essa percepção de que o nosso corpo realmente é o templo do Espírito Santo. Você concorda com isso? Com certeza, pastor. Nosso corpo sendo bem cuidado, né, como um templo, a gente vai ter mais plenitude em todas as facetas da nossa vida, tanto espiritual quanto intelectual, e a gente vai ter ali um retorno também no círculo familiar. E o principal, né, é a comunhão, a nossa ligação com Deus. Muitas vezes as pessoas pensam na saúde, pensam no retorno de agora, não ter doenças, não ficar velho tão rápido ou envelhecer mais devagar. Nós nos preocupamos com isso, mas não é a primeira coisa, né? Isso é secundário. Na verdade, é uma resposta de ter uma mente sã, uma mente clara, para estar ali em comunhão com Deus. E o resultado é vida mais saudável, uma saúde, né, agora, mais íntegra. Viviane, às vezes as pessoas dizem assim, olha, eu já estou muito velho para começar a retomar um estilo de vida diferente, né? Porque isso pode acontecer, né? Às vezes já passei do tempo, já não tenho mais condições físicas para isso. Quer dizer, sempre eu acho que tem um jeitinho de dar uma volta por cima e retomar algumas coisas que de repente em tempo mais... Olha, pastor, eu acho que se a gente considerar que Deus é extremamente misericordioso, a gente vai começar a enxergar a realidade com um pouquinho mais de calma. Porque às vezes, como a Simone falou, a gente só quer as coisas pelo resultado, né? Mas as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã e são tão grandes e se estendem a tantas pessoas que nosso corpo, ele responde. Quando a gente começa a cuidar dele, não importa a idade, ele vai responder. Ah, mas eu já estou com 90 anos, será que vai valer a pena? Vai valer a pena não só pelo resultado que isso vai gerar na saúde física, mas porque qualquer pessoa que viva em submissão à vontade de Deus vai ser infinitamente mais feliz, né? Eu gostei do que você falou aí, não é? Independente da idade, o nosso corpo sempre o quê? Responde, sempre responde. É interessante isso, né? E a gente tem histórias lindas, assim, de pessoas que mudaram depois dos 80, 90 anos e que conseguiram mudar a composição corporal, conseguiram mudar exames laboratoriais, conseguiram realmente mudar a realidade depois de decidir fazer diferente.
Olha aí, hein, Simone, que coisa boa, hein? Sim. A esperança, né? Minha avó, por exemplo, ela se tornou adventista depois dos 60 e ela fumava todos os dias. Hoje ela tem 85 anos, é uma senhora bem firme, saudável, né? E os irmãos dela que não tiveram a mesma atitude, infelizmente, a maioria já se foram. E ela está bem. Então a gente vê assim que a mudança... Que legal. Olha, nós, como eu disse, nós estamos aqui no Cevisa e nós recebemos aqui, olha, essa garrafinha bonita, né? E nela tá impresso aqui, olha, os 8 remédios naturais de Deus para a boa saúde, não é? Água pura, temperança, luz solar, ar puro, exercício, alimentação, repouso e confiança em Deus. Olha, garrafinha especial. Tá com a garrafinha aí? Tô com a garrafinha aqui. Garrafinha aí, ó, todo mundo pra não esquecer. Cheia de água. E a gente hoje vai falar sobre algumas coisas. Não vamos falar sobre tudo, tá certo? Vamos falar sobre 4. E eu já tô antecipando para você, porque no segundo semestre nós vamos ter uma outra live e vamos falar sobre os outros 4, tá certo? Então escolhemos 4 para começar, mas é bom você já ficar aí espertinho, espertinha, esperando no segundo semestre a outra live, onde nós vamos tratar de outros assuntos importantes. Bom, posso começar contigo, Viviane? Com certeza. Então tá bom. Nós vamos começar falando aí sobre uma coisa importante. Vamos falar sobre alimentação saudável. Ok. Hoje se fala muito, né, sobre alimentação, se fala muito sobre qualidade de alimentos, já não é mais tanto tabu esse assunto, não é? E parece-me que antigamente, quando você falava que você tinha uma alimentação natural, você era motivo de zombaria, né? Sim, sim. Hoje, se você não fala, parece que as pessoas tomaram uma consciência tão grande. É o que eu percebo, né? Tá melhorando, né, pastor? Tá melhorando bastante, né? Ainda tem muito disso, porque assim, quando alguém perto da gente decide comer saudável e às vezes eu não tô comendo saudável, aquela atitude, aquela decisão às vezes escancara que eu poderia estar fazendo melhor. Isso incomoda. Então por isso que muita gente às vezes vai comer um doce, mas come você também. Eu não vai me fazer bem. Não, mas come, é só um doce. É a mesma coisa com bebida alcoólica, né? A pessoa não aceita beber sozinho. Ela precisa que o outro beba junto. Às vezes porque ela tá incomodada com a atitude da outra pessoa, né? Então vamos começar um pouquinho falando sobre esse assunto de alimentação. Preste atenção, anote aí muitas coisas importantes, não é? De que maneira, doutora Viviane, a alimentação, ela influencia na minha saúde? Olha só, pastor, eu gosto muito do método de Jesus para ensinar, que é fazer perguntas, né? Então eu tenho uma pergunta para você que está em casa ou você que está na igreja, que é: a qualidade do combustível ou combustível vai afetar o jeito que o seu carro vai funcionar, sim ou não? Basicamente, o carro não vai andar se você colocar o combustível errado ou se você colocar um combustível de má qualidade. Quanto mais o nosso corpo, a alimentação é literalmente o nosso combustível, né? Quando a gente come, a gente precisa entender que, microscopicamente, né, a gente vê elementos nos alimentos. Então, assim, um alimento não é só um alimento, ele é um nutriente também. Então, a gente tem alimentos que tem ali potássio, por exemplo, que a gente precisa. Tem vários outros elementos que têm aminoácidos, que vão formar as proteínas. Esses elementos, eles vão ser carreados no nosso sangue. Então, o nosso sangue vai transportar esses elementos para todos os tecidos do nosso corpo. E o nosso corpo precisa tanto desses nutrientes que eu vou dar o exemplo mais extremo da falta desses nutrientes. Quando você tem, por exemplo, uma adrenalina muito elevada ou algum motivo que levou uma parte do coração a não receber o sangue, você vai ter uma área de isquemia, que é necrose, que é infarto. O que é infarto? Infarto é quando uma área do coração deixou de receber sangue e parou de funcionar. Aquela área parou de funcionar, o que é muito grave, pode inclusive levar à morte, como a gente sabe muito bem. De uma maneira mais amena, quando a gente não se nutre, né, com alimentos que são saudáveis, a gente está deixando de dar para o nosso corpo e para os tecidos do nosso corpo os alimentos que ele precisa para ficar saudável, né? Então, uma pessoa que cronicamente come muito mal, ela vai começar a se sentir mal, vai começar a ficar doente, pode desenvolver, por exemplo, uma anemia, uma deficiência de vitamina B12,
até uma deficiência de vitamina D, né? Tá faltando cálcio, tá faltando um monte de coisa, essa pessoa vai começar a se desfazer, vai começar a apresentar doenças várias. Eu gosto sempre de trazer um ponto de vista da nossa cosmovisão, que é bíblica, né? A primeira pessoa, o primeiro ser que disse que a alimentação não tinha nada a ver com o desempenho, com a saúde, ou até com a obediência a Deus, foi Satanás. Então, quando a gente escolhe ter uma visão, e eu vou usar a palavra no sentido estrito da palavra, que é ignorância, é a falta de conhecimento, quando a gente escolhe ser ignorante em relação à nossa alimentação, a gente está negligenciando um aspecto muito importante, que é o que eu estou colocando para dentro, porque o que eu ponho para dentro vai fazer toda a diferença no que eu ponho para fora. Você tocou num ponto importante aí, e eu queria apenas pegar esse gancho, tá? Para a gente dar uma amplitude maior aí à sua resposta. Eu gostei dessa questão aí do alimento como sendo um combustível, né? Então, ou seja, alimentos bons, desempenho bom. Exatamente. Alimentos ruins, desempenho ruim. Então, assim como um carro, de repente você coloca um combustível de péssima qualidade, né? Esses que não tem bandeira nenhuma, você bota lá promoção, né? R$1 mais barato, né? Quer dizer, cuidado, né? Geralmente se arrepende, né? Se arrepende depois, porque o mecânico vai gostar bastante, né? Com certeza. Vai gostar bastante. Aliás, pastor, até alguns que são adeptos à alimentação que não é saudável falam, mas a alimentação saudável é muito cara. Eu preferia a mais barata, né? É isso que eu posso fazer. O barato vai sair caro, com certeza. Caro. Então, veja só, a alimentação, ela tá intimamente relacionado à produtividade. É isso? Exatamente isso, pastor. Pode ver. Vamos dar um exemplo aqui que as pessoas vão conseguir entender facilmente. Você saiu de uma feijoada, comeu aquela feijoada não vegetariana, comeu a feijoada da boa. No final de semana eu comi 2 vezes esse negócio, mas tudo vegetariano. E, tá? como é que fica a nossa mente depois da feijoada? Você quer sair correndo? Você quer falar assim, vou fazer um trabalho missionário agora? Geralmente não. Geralmente a gente quer dormir, a gente quer ficar mais quietinho, a gente fica mais recluso. Por quê? Porque a nossa energia vital, né, a nossa circulação está concentrada para digerir aquele alimento que não vai ser facilmente digerido. Sim. Então, uma digestão bem feita, ela vai aumentar a produtividade. E também o jejum bem feito, ele pode aumentar a produtividade. E aí eu quero falar especificamente porque a gente faz jejum, muitas pessoas fazem por motivos de saúde e muitos fazem também por motivos religiosos, né? Eu estava estudando recentemente sobre microbiota intestinal, que são as bactérias que a gente tem no nosso corpo, né? Mas principalmente intestinais. E olha que interessante essa informação, pastor. Quando a gente come de maneira saudável e a gente faz jejuns pontuais, né? Não estou falando de muitos jejuns prolongados, mas a gente faz alguns jejuns pontuais, as bactérias boas, elas devolvem para a gente uma substância chamada butirato, que é um ácido graxo. E esse butirato, ele aumenta a cognição. Quer dizer, comer saudável e fazer um jejum com sabedoria vai aumentar a sua cognição. Por isso você vai conseguir tomar decisões melhores. Deus vai te abençoar e vai te ajudar a tomar decisões melhores. Então a alimentação tem relação com o seu grau de cansaço, com o seu grau de descanso, com a assertividade nas decisões que você toma. Você quer melhorar as decisões que você toma, comece pela sua alimentação, que você vai ver uma grande diferença. Quem nunca passou por essa experiência, né? Porque isso é real, né? A gente é ser humano, né? Com então, certeza. Às vezes a gente passa do ponto, né? A gente até nos alimentos saudáveis, né? Sim. A gente exagera um pouquinho. Sim. E depois o corpo vai cobrar, né? O rendimento, você tá sonolento, você tá cansado. Então a produtividade está muito relacionada aí à boa alimentação, né? Totalmente. Aí a gente para de enxergar a alimentação só como engordar ou emagrecer. Engordar ou emagrecer é muito mais que isso. E é muito melhor enxergar dessa maneira, né? Simone. Nesse contexto, a gente ouve muito um ditado popular. O que não é saudável com moderação. O que é saudável o que é saudável, a gente pode comer à vontade, né? O que não é saudável com moderação. Mas nesse contexto, o que você me diz sobre isso, Vivi? Tem sempre aquela frase que eu gosto muito, que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Não é porque... Repete, essa aí foi muito boa. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose.
A gente vai falar mais pra frente do sol, mas, por exemplo, o sol é maravilhoso, mas você pode ficar o dia inteiro no sol? Calma, não antecipa. Calma. Depois a gente fala, né, do sol. Sobre alimentação, então, vou voltar na alimentação. Você simplesmente comer muito só porque é saudável, não é saudável. Por isso que um dos remédios é a temperança. É a gente também ser temperante, é a gente ter sabedoria para comer aquilo que também faz bem. Se você come, por exemplo, castanha de caju. Castanha de caju é ótima para a saúde. Só que castanha de caju é extremamente calórica. Então, se você come igual pipoca, você vai provavelmente aumentar de peso. E esse aumento de peso vai ter repercussão nos seus exames. Pode piorar a glicose, colesterol e por aí vai, né? Quer dizer, você colocou bem. Então, eu guardei essa frase, hein? A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. É a dose. Exatamente. Então essa frase de usar com moderação o que é ruim não é válido. O certo seria... Tudo é moderação. Sim, não usar nada que é ruim, né? O ideal é evitar o que é ruim e usar com moderação aquilo que é bom. Olha, Simone, acho legal você falar isso, porque assim, às vezes, pastor, a gente tá falando com alguém que nunca entrou numa jornada de se cuidar. E aí a pessoa fica deslumbrada e fala assim, puxa vida, agora eu tenho que mudar tudo na minha vida. E às vezes para essa pessoa, naquele estágio inicial de mudança, ela vai manter algumas coisas que são ruins para ela, mas ela vai fazer uma movimentação de melhorar. Porque também, se a gente for com muita sede ao pote e disser mude tudo, a pessoa não consegue mudar. Esse é um tema que a gente vai discutir na live do segundo semestre. Vamos falar bastante sobre esse processo da temperança, né? Esse equilíbrio, né? Que é tão fundamental. Agora, tanto a Simone quanto você tocou em alguns pontos importantes aí sobre alimentos saudáveis, né? Então, seria legal a gente dar um panorama assim, sobre uma ideia, né? O que é um alimento saudável? O que não é um alimento saudável? Porque, de repente, para alguém, de repente, um alimento é saudável. Mas será que ele é saudável? É verdade. Pastor, eu sempre fazendo os paralelos, né? Eu vou fazer um paralelo para responder essa pergunta, que é a seguinte. A gente tem uma mania de achar que algumas emoções são ruins. Então, por exemplo, alguém te fechou no trânsito, duvido, não sei, né? O senhor vai falar, Deus te abençoe, vai ficar com raiva se alguém fechar no trânsito quase bater no seu carro, provavelmente. E aí o que o cristão às vezes faz? Não posso sentir raiva, porque a raiva é uma emoção ruim e eu não quero pecar, eu não posso sentir raiva. Mas as emoções, elas têm uma função. A função da emoção é mostrar o que é importante pra gente. Puxa vida, eu fiquei bravo que a pessoa me fechou, porque o carro é importante pra mim. Né? Eu gastei muito tempo da minha vida para comprar o carro. O carro não é uma coisa que eu gostaria de bater a qualquer momento. O alimento, ele segue mais ou menos o mesmo princípio, que é o seguinte: não vai ter essa coisa de esse alimento não serve, esse alimento aqui serve. É todo um contexto. Vou dar um exemplo com uma paciente que atendi hoje, inclusive. O filho dela vai se casar, mas ela está fazendo um tratamento com a nutrição, né, com a nutricionista, e ela não pode sair do plano alimentar. E aí ela estava assim, questionando, mas o que eu vou fazer no casamento do meu filho? E aí eu pergunto até para o senhor, o que o senhor acha? O que o senhor responderia para ela? O que eu vou fazer no casamento do meu filho? Eu só tenho um filho. Isso é tão fácil que até você responde. Assim. Vai comer, pastor. Vai comer dentro de um contexto com moderação. Então ela vai vir lá, sei lá, uma massa, ela precisa comer 4, 5, 6, 7 pedaços de massa? Não, mas ela pode comer um pedaço de massa sorrindo junto com o filho dela e comemorando. Então assim, aqui no Cevis a gente fala muito sobre contexto alimentar. No seu contexto alimentar, é importante que você tenha uma nutricionista para te sugerir o que é bom para você e o que não é, porque se você simplesmente classificar tudo como bom ou ruim, você vai ter uma jornada de vida muito pesada. E isso não é saúde. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Claro. Okay. Então eu acho que você, tirando aquilo que a gente sabe realmente que, de repente, Deus não aprova, aquelas coisas todas. Entorpecentes, né? Lógico. A gente tá vendo que tudo que você faz com moderação, né? Muitas vezes, e dependendo do contexto que você está, ele pode ser até uma boa ação no sentido social, espiritual. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Eu acho que isso daí é pra gente entender mesmo, que algumas pessoas acabam
não só radicalizando, mas também tornando muito difícil a vida, Com certeza. não apenas dela, mas de todo mundo que está ao redor dela, concorda? E assim, pastor, pode ser que tenha alguém assistindo a gente que fique até chateado, fala assim, como assim que a médica vai dizer que não tem o alimento bom, o alimento ruim, sendo que eu sei que isso aqui faz mal? Para você que está conseguindo comer muito bem, graças a Deus por isso, e siga nesse rumo. Só que se você, no seu processo de mudança, você não consegue ser acolhedor com as outras pessoas que também querem, alguma coisa está errada. As pessoas têm que querer estar perto de você, e ao estar perto de você, elas têm que dizer assim, eu me sinto tão bem perto dessa pessoa, eu me sinto perto de Jesus. E é desse processo que a gente está falando, não simplesmente comer por comer ou emagrecer por emagrecer, né? Perfeito. Só complementando, é muito importante o ser humano estudar um pouco sobre como o nosso corpo processa os alimentos, como nossa mente funciona, porque a mente humana muitas vezes vagueia por tantos assuntos e pouco sobre aquilo que faz sentido aqui na nossa vitalidade. Então, é responsabilidade de cada um estudar sobre como funciona o seu corpo e como aquele alimento vai ser recebido. E aí, a partir disso, você faz as suas escolhas, né? Então, não colocar as escolhas da sua alimentação, muitas vezes, na mão do outro, ou na mão do pastor, ou na mão da igreja, mas é uma responsabilidade de cada um. Mudança de hábitos, né? Então, é possível, né? Com certeza é possível. E me dá um exemplo, é como que uma pessoa, olha, eu estou ouvindo essa live, eu acho que realmente eu tenho que mudar. Perfeito. O que ela tem que fazer? Olha, primeiro de tudo, se você tiver acesso, eu recomendo fortemente que você passe com uma nutricionista. Vamos supor, não tenho acesso, não é o momento, vou conseguir. Você então vai focar nas coisas boas. Ao invés de você simplesmente tirar tudo que você gosta da sua alimentação, você vai começar a acrescentar legumes. A OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, recomenda e preconiza que você tenha 5 porções de legumes por dia. E essas porções do tamanho de uma bolinha de tênis. Então, no seu dia todo, teve fruta, verdura, legume? Não tem? Começa a acrescentar. E assim, pastor, acrescentando as coisas boas, naturalmente o nosso paladar vai melhorando, as ruins vão saindo, igual a graça de Deus. Jesus vai entrando na nossa vida, a gente vai melhorando, as coisas ruins vão ficando de lado, né? E o que é bom, então? Me repete, eu achei legal isso daí. Eu não tinha ouvido isso daí ainda, tá? Acrescentar as 5 porções de legumes por dia. Então, não sei por onde começar. Começa a acrescentar isso. Começa a comprar salada. Lavar salada. Começa a comprar fruta. Comer fruta. Ah, mas eu tenho diabetes, eu soube que eu não posso comer fruta. Mas às vezes a pessoa não come fruta e come um pudim. Toma suco, por exemplo. Então, assim, compra as frutas. Compra as frutas. Coloca uma fibra junto. Coloca chia, coloca linhaça, coloca aveia, mas começa a acrescentar os legumes na sua vida, que esses vegetais vão fazer uma grande diferença para você, pode confiar. Extraordinário. Olha, então, eu acho que tá aí o desafio para você, né? Começar a pensar, talvez, sempre tem uma margem para melhorar. Eu acho, né? Sempre tem. Eu já melhorei muito na minha alimentação. Nossa, eu olho para trás como eu me alimentava e hoje como eu me alimento, não só em questão de qualidade, como de quantidade também, não é? E a gente percebe, né, Simone, como isso é extraordinário, como isso faz um bem pra gente. Com certeza, pastor. Você se torna realmente mais produtivo, você fica de bem com você mesmo, né? Você gosta do teu corpo, você gosta, a tua mente está clara, você discerne bem as coisas. Então a alimentação, ela é fundamental. Agora, a gente está com essa garrafinha aqui, olha, e aqui tem água, né? Eu já bebi bastante água hoje, né? Já bebi bastante água, Simone, e vou dizer que às vezes até bebo além do que deveria, né? E tem dias que bebo menos do que deveria, né? Mas a água também é uma coisa extraordinária, né? Para todas as idades, né? Quanto mais para a terceira idade. Eu tenho uma mãe, né, que já está bem idosa, tenho os meus sogros que também já estão em uma fase mais idosa. E diante das situações, o médico me diz assim, olha, se hidrata, se hidrata. Esses dias a minha mãe, com 90 anos, ela foi hospitalizada. E os médicos tiveram muita dificuldade para pegar a veia dela, porque ela estava bem desidratada, né? Então, Sim. a água tem, assim, uma função muito importante, né?
principalmente, a gente quando é muito jovem não sente muito essa necessidade, né? Mas a água na terceira idade é muito importante, né, Simone? A água, ela é vital, né? A gente precisa da água para viver. E o senhor falou muito da terceira idade. É muito comum, né, doutora Viviane, o idoso não querer tomar água. Justamente porque é uma resposta que está bem diminuída no cérebro do idoso, essa necessidade de tomar água. Por isso que muitos idosos têm muita dificuldade de tomar. Você tem que ficar insistindo. Toma água, mas eu não quero. E a pele, ela já mudou, então existe uma desidratação de pele muito acentuada, diferentemente do jovem, que tem uma pele com mais colágeno, que absorve, que segura um pouco mais de água, né? Mas em todas as idades, desde a fase que o bebê já pode tomar água, até a fase, a terceira idade, a gente precisa dela para funções orgânicas, né? Para o cérebro funcionar bem, para o intestino funcionar bem. Quanto de água uma pessoa idosa ela deve beber assim diariamente? O adulto precisa em média de 35 ml por quilo. Então, você pode fazer a soma aí na sua casa. 35 por quilo. 35 vezes aqui, o seu peso. Veja aí, pastor, quanto que você precisa de água? 35 ml? Vezes o peso. Vezes o meu peso. Isso. Gente, eu preciso de 2 litros. Isso em repouso, porque se você praticar atividade física, se for um dia mais quente, né, o clima, você precisa... Eu preciso de 2 litros de água por dia. É que assim, também tem um fator, pastor, que essa água não vem toda da água que você toma na garrafinha. Ela vem, por exemplo, tem água na salada, né? Sim. A folha tem água. Então, é toda a água que você ingere ao longo do dia. As frutas, né? Nas frutas. Então, a gente usa isso daí como uma base. Tá, o que sobra, então, vamos dizer assim, do líquido mesmo? Vamos lá. O que eu deveria? Vocês são especialistas nisso aqui. Me ajuda aqui, porque eu preciso entender bem isso. Uma pessoa idosa, ela precisa de 35 ml em repouso, de água por quilo. Por quilo, 35 okay. Por quilo. Eu preciso aqui de 2 litros. Isso. Então, quanto que eu comi, eu me alimentei 3 vezes, eu tomei um suco, tomei um chá, eu comi salada. E o que sobrou aqui, mais ou menos, para eu beber? Por segurança... Tome próximo aos 2 litros aí, que é o sugestivo. Mas naquele dia que você comeu mais frutas, a salada foi bem, né, elaborada, talvez... Tomou uma sopa também, Tomou uma sopa, né, tomou ali um suco, não precisa se preocupar tanto. Mas meu irmão fala o seguinte, cada vez que eu vou ao banheiro, eu volto e passo no bebedouro e tomo água. É uma dica. Então... Foi ao banheiro. O cara bebe muita água, né? E aí ele não sai do banheiro. Mas é saudável isso, né? Ele fala, sempre que eu elimino, eu vou lá e reponho. Pastor, eu falo que é um favor que Deus nos fez. Colocar um sistema urinário na gente. Porque senão a gente ficaria sentado o dia inteiro. Então hoje, toda vez que eu tô em alguma reunião, alguma questão, e eu preciso ir urinar, aí eu penso assim, que bom, porque eu vou levantar. Né? Então não tenha preguiça de urinar porque você bebeu muita água. Isso é legal, eu tô puxando esse assunto porque você me conhece bem, né? Então eu tenho que dizer as coisas, né? Sim. Eu às vezes bebo muita água. Certo. E às vezes eu falei, exagerei. Porque agora toda hora eu tenho que ir lá, né? Fazer o tal do xixi, né? Porque na verdade é o seguinte... Às vezes eu bebo em excesso, eu acho que eu bebi em excesso, né? Tenho uma garrafinha, eu tô numa reunião, tô bebendo. Quando eu vi, nossa, bebi aquela garrafinha de 500 ml, daqui a pouco eu já pego outra, tô bebendo. Falo, gente, passou 2 horas de reunião, 1h30, 3 horas, eu já tomei 2, 3 garrafinhas. Claro que tem que ter um sistema de vazão disso daí. Sim. É que assim, pastor, tem algumas situações que é importante a gente falar, e foi importante o senhor abrir isso daqui, porque assim, se você tá com muita necessidade de beber água, tá com muita sede, vale uma avaliação médica, fazer um exame de glicemia, de hemoglobina glicada. Mas eu não digo que é o meu caso. Não é o seu caso. É que eu vejo a garrafa e eu quero beber. E tem vontade. Mas assim, às vezes a pessoa tem muita vontade de beber água por causa de diabetes. Essa é uma questão. Sim. Quem tem que ficar preocupado com a ingestão de água no sentido de eu não posso beber muito? Quem tem insuficiência cardíaca e quem tem doença renal crônica no estágio mais avançado. Aí, realmente, a água pode intoxicar.
pode ter intoxicação hídrica e gerar problemas. Mas se você não tem esses problemas, você vai avaliar a sua sede, a necessidade de beber água pela urina mesmo. A urina tá clarinha? Segue. Excelente. Isso. A gente tem até um mostruário que a gente coloca aqui nos banheiros, né? Então, se a sua urina está mais amarronzada, se ela está dessa cor ou daquela outra cor, é um alerta. Então, no geral, tem que estar sempre clarinha, amarelada, um amarelo muito claro. Esse, aí você está no caminho. Que legal, que explicação extraordinária, hein? Foi muito bom, hein? Agora, Simone, você cuida desse spa maravilhoso aí, né? Você leva as pessoas para a água, né? Ô, delícia, que profissão extraordinária. Que profissão extraordinária, né? Ela trabalha na água, né? Isso. Que coisa boa, né? A água tem muitos benefícios. A gente falou de beber água, enfim, para a saúde, mas eu tenho aqui, por exemplo, escalda-pés, né? Eu já ouvi falar tanto, a minha mãe falava, faz um escalda-pé. Eu me lembro desse negócio quando eu era criança, né? Exato, mas eu não me lembro muito. Qual a finalidade desse escalda-pé? Tá, antes, pastor, eu gostaria de falar com os nossos ouvintes que é muito importante você entender como usar a água de forma sábia, com sabedoria. Então, a água, ela pode ser usada de forma terapêutica, sim. Não é só ingerindo, né, que nos traz vida, mas se você usa a água como um tratamento, ela pode prevenir e tratar também alguma situação aí importante. Então, a gente pode usar água nos estados líquido, tanto quente quanto fria. Então, a gente vai usar quente ou fria a água no estado? Quente, tá? Só pra saber. Tá. Eu também, pastor. Podemos usar na sua forma gasosa, como vaporizações, saunas, e sólida com as compressas geladas, né, com o gelo ali. Então, se você tem aí uma situação de trauma imediato, nas primeiras 24 horas, use gelo naquela região ali inflamada. É um tipo de tratamento com água, né? Agora, se já é um estado subagudo, crônico, e esse termo é assim, a partir de 48 horas, né, 72 horas depois do trauma, a inflamação já está num processo menos agudo. Então, você pode usar os contrastes, quente e frio. Agora, se você tem aquela tensão muscular, né, por estresse, ficou muito tempo em pé, trabalhou o dia inteiro, as pernas ficaram cansadas, uma dor muscular, aí a água bem quentinha, ela é muito bem-vinda. Uma banheira boa, né? Isso, entendendo esses termos, a gente pode decidir com sabedoria qual tratamento a gente vai escolher. Então, o que eu estou sentindo? Eu tenho uma artrose de joelho, eu tenho um entorse de tornozelo depois de 42 horas, né? Eu vou escolher, então, fazer um escalda-pés, porque é lá na extremidade. Então, a gente tem banhos que são locais, numa região específica, e nós temos banhos que são gerais, do corpo todo. Uma lesão nos pés, uma lesão nas pernas, eu penso em um tratamento específico. Agora, não é porque você está fazendo um escalda-pés que ele não vai ter um foco também geral, por exemplo, para a saúde emocional ou para um controle da pressão. Então, a gente pode escolher as formas de trabalhar. Se você não tem aquela banheira em casa, você pode usar sim o escalda-pés para um tratamento global, mas que vai ter um enfoque menor do que se você tivesse uma banheira ali. Então, a gente pode trabalhar em cima desses conceitos. E no escalda-pé, é água fria, quente? Tem alguma coisa ali ou não? Nós temos 2 modalidades de escalda-pés. Na verdade, até 3. Então, se eu tenho dores nas pernas, tensão muscular, cansaço, eu vou falar que vou escolher o escalda-pés, que é só água quente. Então, você vai pegar na sua casa um balde, colocar ali a água em torno de 38 graus, é aquela água bem esperta, morninha. Se você tem alteração de sensibilidade, pé diabético, é importante que outra pessoa verifique a temperatura da água para que você não tenha uma lesão ali por queimaduras, né? E se tiver um termômetro em casa de água, aqueles termômetros de banheira de bebê, pode ser usado ali para verificar a temperatura. Então, água quentinha, em torno ali de 40 graus, 20 minutos com os pés na água quente, cobre o peito, fecha a janela para não ter corrente de ar, e ali você vai ter um banho relaxante de extremidade que vai gerar bem-estar no corpo inteiro. Então, para essas situações. Agora, se você tem
uma insuficiência venosa, não trombose, né? A trombose é um tratamento medicamentoso que precisa de repouso. Mas se você tem muitas varizes, se você teve ali um entorse de tornozelo, torceu o pé, artrose de joelho, o melhor é um banho de contraste. Aí a gente chama pedilúvio alternado, quente e frio. Pastor, como é que chama? Pedilúvio? Pedilúvio alternado. Que legal, hein? Se a gente for pensar bem, a gente tem instinto em relação à hidroterapia. Se a gente ouvir esses instintos, a gente vai recorrer à hidroterapia. Pode ver que quando você chega do trabalho super cansado, estressado, você não fala assim, vou tomar um banho geladão. Né? O que você pensa? Você pensa assim, Vitor, eu cheguei, tô cansado, vou tomar um banho quente. Porque, de forma indireta, a gente sabe que vai gerar o relaxamento. Quando a gente está com muito calor, a gente fala, tomar um banho gelado. A gente sempre está procurando contraste, né? De forma instintiva. Quer dizer, a hidroterapia, não é? Isso. É um termo, assim, técnico para uma coisa muito importante na vida da gente, Sim. hein? Que significa terapia através da água, terapia, né? Hidroterapia. Bom, a gente falou em escalda-pés, mas eu acho que tem outras finalidades também, não tem? Tem sim. Quando a gente pensa em hidroterapia, o uso da água, nós estamos pensando em circulação sanguínea. E através do sangue a gente tem ali o oxigênio, as células de defesa, nutrientes recebidos pelo alimento, né? Para nutrir ou resolver um processo inflamatório. Então, a gente falou de escalda-pés, a gente pode fazer o quente e frio para inflamações, né? Mas nós podemos também fazer para outras regiões do corpo. Por exemplo, uma laringite, uma inflamação de garganta, que pode ter um tratamento de hidroterapia associado muitas vezes ao tratamento medicamentoso ou para prevenir um problema maior, né? Uma inflamação maior ali da região. E aí é usado compressas na região. Aqui na cervical. E sempre com água natural, né? Não tem nenhum componente extra aí, né? Ou tem? Tem, só água. No caso da compressa, a gente está falando aqui de laringite, né? Inflamação de garganta. A gente pode usar somente água, porque os antigos usavam muito álcool, né? E o álcool, ele pode desidratar, na verdade, ele desidrata e pode gerar queimaduras na pele. Então, só água gelada, toalhinha ali de rosto, molha, torce, faz a compressinha gelada e por cima um cachecol, uma toalha de banho seca, deita, descansa, a temperatura corporal vai aquecer essa faixinha, vai trazer ali células de defesa para a região e vai tratar uma inflamação local. Ou seja, o próprio corpo é estimulado para tratar ali uma região. Interessante, você estava falando isso, eu estou me lembrando, né? Olha, tá voltando um filme aqui. Quando eu era criança, a gente via pessoas dizendo assim, olha, eu estou com enxaqueca. E eu me lembro que, além de uma faixa com água gelada na testa, eles ainda diziam assim, olha, corte umas rodelas de batata. Eu não sei qual que é, mas eu me lembro disso. Eles pegavam ali a água, botavam uma batata por baixo, assim, não sei qual é o sentido disso, mas a água estava presente, né? Provavelmente a batata, pela temperatura dela. Quando você corta uma batata, você coloca na pele, ela tem uma sensação de frio, né? De gelo. Se colocavam também álcool nessas compressas. Já ouviu falar, doutora? E eu imagino que seja pela temperatura, né? Porque resfria ali a região. Mas na enxaqueca aqui a gente usa também a compressa gelada, né? É porque uma coisa muito importante da gente entender, e é super simples, é o princípio de vasodilatação e vasoconstrição, que vasodilatação é quando o vaso sanguíneo ele aumenta de tamanho. E vasoconstrição quando o vaso sanguíneo diminui de tamanho. A água gelada faz a vasoconstrição, diminui. É como se você pegasse uma mangueira e colocasse o dedinho. Então o sangue ele vai correr com uma maior velocidade. E a água quente faz a vasodilatação. Por isso que às vezes, para quem está com a pressão alta, tomar um bom banho quente ajuda também. Porque você faz a vasodilatação, a pressão abaixa. A pessoa que tem a enxaqueca, um dos mecanismos da enxaqueca é vasodilatação cerebral. Por isso que a gente fala assim, ó, minha cabeça está quente.
sensação que minha cabeça está quente, porque tem uma grande quantidade de sangue concentrada ali. Então, quando a gente coloca água gelada, a compressa gelada, a gente está provocando a vasoconstrição e alivia esse sintoma, né? Inclusive, é uma dica aí para quem está em casa, se você já toma a sua medicação para controle da pressão e mesmo assim, muitas vezes fica ali oscilando, procure o médico, mas faça também o escalda-pés. É um tratamento que é muito usado também para controle da pressão arterial, baixar um pouco a pressão. Obrigado, Simone, por essas orientações aí. Você já viu, né? Então, olha, alimentação, você tem aí a hidroterapia, como a água é importante, né? E isso, na verdade, ela atua tanto como prevenção, como também como um remédio, né? Natural. E Deus é muito sábio, né? Porque Deus coloca na natureza tudo aquilo que a gente precisa realmente para manter o nosso quadro clínico estável. Se a gente seguisse, né, todas as orientações de Deus, a gente teria menos complicação. Exatamente. Né? E só para encerrar, pastor, uma dica aí para quem está em casa. Para mim, o combo da hidroterapia é o banho de contraste. Você pode fazer no chuveiro da sua casa. Eu sei que tem muita gente que não gosta de água fria, né? Eu não pastor gosto. mesmo acabou de falar que não gosta. Eu não gosto. Mas, principalmente para situações de saúde emocional, né? Depressão, apatia, uma vez que a pessoa sai da zona de conforto e decide enfrentar um banho ou passar pela ducha fria rápida por 30 segundos, essa situação de enfrentamento gera condições até psíquicas para que enfrente outras situações estressantes também. Então, se você tem muita dificuldade de tomar banho frio, tome o seu banho quente. No final, abra o chuveiro rapidinho, 30 segundos, já vai te melhorar a sua saúde emocional, sistema de imunidade, circulação, é algo bem importante. Que legal, hein? Banho frio. Acho que hoje eu vou começar Logo agora no inverno. Daquela esfriadinha, né? É bom, é bom. Eu acho isso, que até esquenta mais o corpo. Eu, na verdade, isso eu faço às vezes, né? Eu gosto de um banho bem gostoso e tal, de repente aí eu vou dando aquela... Vou mudando assim, não é? E dá aquela esfriadinha... Mas eu não aguento muito tempo não, né? Dou aquela coisa aí, já boto pro quente de novo, para esquentar de novo e tal. A partir de 30 segundos já é ótimo. 30 segundos? 30 segundos, meio minuto, rapidinho. Mas é muito 30 segundos. Vai um braço, o outro, e aí depois que legal. Finaliza. Bom, eu quero falar um pouquinho agora sobre algo que não custa nada, é de graça. A água de vez em quando a gente paga, né? Mas o que a gente vai conversar agora não custa nada, é de graça. Quase que todos os dias do ano a gente tem à disposição, com raras exceções, que é o sol, a luz solar. Me fala um pouquinho sobre isso e os benefícios disso, principalmente para a terceira idade. Viviane. Nós somos muito privilegiados em relação ao sol, né? Diferente de outros países que não têm exposição à luz solar como a gente tem. Existe uma cultura de evitar o sol na nossa sociedade e há muita briga em relação a esse assunto, pastor, porque na comunidade científica mesmo, muitos dizem assim, tem que sair só com protetor solar, não pode sair sem protetor solar. Eu já quero dizer para as pessoas que estão nos assistindo que é o seguinte, vamos ver qual a briga que vale a pena a gente comprar, porque assim, a gente usar protetor solar o tempo inteiro em todo o corpo diz respeito a uma dificuldade que as pessoas têm de aceitar que vão envelhecer. Então, de fato, se eu não quero que a minha pele envelheça de jeito nenhum, eu vou viver de protetor solar, vou viver colocando um monte de cremes e afins, eu vou ficar lutando contra algo que é natural. Então, eu já quero convidar você a pensar que é natural e é saudável você aceitar que o seu corpo muda o tempo inteiro. E ele não muda só quando você faz 60 anos. Na nossa sociedade hoje, a partir dos 30 anos, a gente já começa a trocar músculo por gordura. Antigamente essa idade era aos 40 anos, mas por causa do sedentarismo atual, essa idade mudou. Então o que eu quero dizer é assim, se você ouve de um médico, de uma médica, que você precisa usar protetor solar o tempo inteiro, em todas as partes do corpo, rosto, braço, tudo, não pode, alguma coisa está errada. Porque como que pode a gente desprezar um astro que literalmente confere vida à Terra? Se a gente não tivesse o Sol, não teria literalmente vida na Terra.
Então, no mínimo, importante ele é. Agora, a gente precisa ver como que a gente vai ter uma exposição de forma saudável, né? Então agora, eu pergunto, então todas as pessoas podem tomar sol? Não. Ah... E isso, gente, é importante demais, porque às vezes a gente querendo ajudar os outros, dizendo, remédios naturais, toma isso, faz isso pode não ser saudável. São exceções, é claro, mas existem pessoas, por exemplo, pacientes que vêm aqui, estão fazendo quimioterapia, alguns deles, a gente tem que tirar o banho de sol do horário, porque se fizer quimioterapia e tomar sol, vai ter lesões na pele. Vão surgir lesões por causa do sol, infelizmente, mas é verdade. Outras pessoas que não podem tomar sol, pessoas que têm câncer de pele sabidamente, principalmente no rosto ou outras áreas que são expostas. Se você colocar o sol numa lesão que já é uma lesão cancerígena, já é uma lesão de câncer ali, você vai piorar esse câncer. Então é muito importante também que você passe por avaliação para que o médico veja a sua pele, veja se tem alguma lesão suspeita, né? Às vezes a pessoa trabalhou a vida toda na roça, carequinha, sem chapéu, cheio de lesão aqui em cima da cabeça. São lesões às vezes pré-cancerígenas e não estão sabendo. Então não é porque é um bom remédio que é bom para todo mundo o tempo todo, né? Agora, existe... Diga, senhora. Sobre esse assunto é importante também falar, né, Vivi, que pessoas que têm qualquer lesão na pele pode ser fotossensível ali, pode manchar a região, né? Com certeza. Então... Agora, os horários melhores para uma pessoa que pode tomar sol, tomar o sol. Olha, eu fui estudar bastante sobre esse assunto, porque sei que tem muita discussão sobre tem esse muita tema. discussão sobre esse tema, é tantos minutos, tal hora, e a melhor resposta que eu consegui chegar é a seguinte: como nós estamos num país de tamanho continental, quer dizer, a nossa latitude varia, né? A intensidade do sol em Natal é diferente do que é em Curitiba. O recomendado é, vá para o sol no horário de sol forte, geralmente meio-dia, 11 horas da manhã, um sol forte. Você vai observar a sua pele. Sua pele começou a ficar vermelha, você está contando o tempo. Começou a ficar vermelha, contou o tempo. Então assim, fiquei no sol por 20 minutos, minha pele ficou vermelha. Ok, então você vai ficar 10 minutos. É a metade do tempo que demora para sua pele ficar vermelha. E isso é importante ser desse jeito, porque além do país ser muito grande, a sua pele, pastor, é diferente da minha. A cor da sua pele é diferente da minha. A gente está num país que a gente tem peles completamente negras, né? Diferentes das peles branquinhas. Então, assim, não tem como você dar uma recomendação específica para todo mundo. Mas essa regra é fundamental, hein? Metade do tempo para ficar vermelha. Metade do tempo para a pele ficar vermelha. Exatamente. Porque alguns demoram mais para ficar vermelho. Exatamente. Né? Quanto mais escura a pele, mais tempo precisa ficar para fazer a produção de vitamina D. E assim, para você fazer vitamina D, você não precisa ficar de biquíni o dia inteiro. Às vezes você tá trabalhando, sai na hora do almoço, expõe o braço, levanta a blusa aqui, ó. Levanta a blusa, liga para alguém no sol, 10 minutinhos às vezes já é suficiente para essa pessoa, né? Acompanhar. Agora, você falou em vitamina D. O sol só tem vitamina D? De jeito nenhum. Infelizmente, a gente reduziu o sol à vitamina D, né? E isso é tão triste, pastor, que eu já vi vários pacientes dizerem assim: não, eu não tomo sol, mas eu tomo vitamina D, tá tudo certo. Eu falo, não está tudo certo. Porque o sol, ele confere vários outros benefícios para a nossa saúde. Inclusive, reduzir a incidência de alguns tipos de câncer. Inclusive, diminuir doenças autoimunes. Artrite reumatoide, hipotireoidismo, quem tem problemas de doenças autoimunes. E, inclusive, melhorar a saúde emocional. Então, assim, se você tem, por exemplo, crises de ansiedade, transtorno de ansiedade, depressão ou outras questões emocionais, pastor, o sol, ele vai fazer essa melhora da saúde emocional e vai te ajudar a dormir melhor. Quando o senhor vai na praia, como é que é o soninho da noite da praia? É uma delícia. É uma delícia. O sol, o contraste da luz do sol com a escuridão faz uma dança linda da melatonina e dos outros hormônios que a gente precisa para dormir bem. Então, quem tem insônia precisa tomar sol. Eu acho que eu nunca vi ninguém chorando na praia com depressão. Não dá, né? Aquele solzinho gostoso, aquela brisa, É aquela muito água, bom. aquele choque térmico do sol, Sim, né? é Com muito aquela bom. água geladinha, né? O Muito descanso da noite, como é bom, né? Então, eu acho que quando a gente teria muito para falar sobre o sol. Eu acho que a gente pode até, num outro momento, ampliar um pouquinho isso, né? Mas eu acho que você colocou algumas questões, assim, muito fundamentais, né? E eu confesso que algumas dicas aí, olha, ficaram aqui bem gravadinhas, né? Que bom. Eu sempre gostei de muito sol.
né? E eu nunca, até uma sabe disso, né? Passa protetor e tal, na praia às vezes eu até me descuido um pouquinho, né? E eu acabo me queimando mais do que deveria, né? Mas a gente sabe que a gente tem que ser bem equilibrado nisso daí, né? Eu acho que a gente tem que expor um pouquinho mais a nossa pele ao sol também, não em excesso, né? Claro, porque ao mesmo tempo que algo é bom, tudo em excesso se torna ruim, né? Então o sol ele tem a sua função boa e também pode ser prejudicial para a saúde. Só uma dica em relação aos protetores, de preferência aos protetores físicos. Eles formam uma barreira na pele. Os químicos, que a maioria é vendido aí nas farmácias, tem vários ativos que fazem mal para o nosso corpo. Então, protetores físicos ao invés de protetores químicos. E assim, pastor, eu só... Não é uma forma assim apelativa de trazer a questão, mas é porque como a gente trabalha, né, atendendo pacientes, a gente vê tanto isso. Não espere você ficar doente numa cama de hospital, muitos dias internado, para valorizar o sol, valorizar que você pode sair e tomar sol. Aproveite isso já, aproveite a sua vida hoje, não espere ficar no quarto do hospital. Eu achei interessante isso, né? Então, sol é para criança, sol é para jovem, sol é para adulto, sol é para idoso, sol é para todos nós, né? Sol é para quem está vivo, pastor. Para quem está vivo, né? E você colocou uma coisa muito legal no início, né? Quando você falou que o sol, ele traz vida, né? E como é gostoso quando você abre a janela, aquele sol, né? E por falar em abrir a janela, eu tô achando que a gente tem um assunto importante para falar, hein, Simone? Pastor, posso só finalizar com uma frase? Pode. O senhor já viu aquela frase, onde entra sol, não entra médico? Eu já ouvi. Essa frase, gente, ela é muito boa, porque de fato, a casa que entra sol, né, que ventila, dificilmente as pessoas vão ficar doentes ali. Aí finalizei. Sol e ar puro. E ar puro. E aí, Simone, quais os benefícios do ar puro para a nossa saúde? Então, a gente está falando de abrir a janela nesse mundo que já está tão velho, né? Para quem mora, principalmente em cidades grandes, aí São Paulo, é um pecado deixar a janela fechada. A pessoa sai cedo, vai para o trabalho, fecha tudo. Eu sei que é difícil, às vezes ali o perigo, né? Mas deixar uma tela, uma brecha ali é muito importante, tanto para a entrada da luz solar, quanto do ar puro. O ar puro, ele é vital. E vocês sabiam que o ar puro, você tem uma condição respiratória perfeita, ativa, ajuda no sono, ajuda nas funções intestinais. Então, quando a gente fala de ar, oxigênio, a gente está falando de funções orgânicas também. O ideal é que a respiração ela seja sempre pelas narinas, né? Então, nunca respirar pela boca. E se você tem aquelas questões lá de congestão nasal, procure ajuda, procure um médico, porque você precisa respirar pelas narinas. Aqui, nas narinas, pastor, a gente tem ali cílios, né? Que filtram o ar que entra no nosso corpo. Além disso, umidifica também. E vai lá para o nosso pulmão, onde tem ali a unidade, né, os alvéolos, que faz a troca gasosa, jogando o gás carbônico para fora e o oxigênio para dentro do nosso corpo. E ali esse oxigênio vai para as funções cerebrais. Então, se você trabalha muito tempo sentado, você precisa a cada 2 horas levantar e ir ao banheiro, né, pelo menos ali tomar uma água e respirar profundamente. Quando a gente fala de respiração, a gente fala de respirações intencionais. A respiração é automática e ninguém precisa pensar para respirar. Mas a respiração intencional, pelo menos 10 respirações por dia, pode favorecer muito essas funções aí de melhorar a absorção do oxigênio. Agora, ar puro a gente não vende em cápsula, né? Quer dizer, a gente vive numa cidade poluída, às vezes todos esses monóxidos de carbono no ar e tal. Como a gente pode encontrar esse ar puro, Viviane? Me fala aí, Simone, por favor. É um pouco difícil para quem mora nos grandes centros, mas sempre a gente vê ali praças, bosques, né? Então procurar fazer sim uma caminhada, separar um tempo para ir nessas praças, nesses lugares que tem um pouco mais de vegetação e ali praticar a sua atividade física ao ar livre. E aí você já mata vários remédios, né?
luz solar, inclusive o ar puro também. É um mecanismo, né, que você pode usar. Simone, eu já atendi alguns pacientes aqui no Cevisa que disseram assim, eu achava que eu não tinha opção de me mudar. Eu não estou dizendo que você que está assistindo, você precisa se mudar. Mas se houver essa possibilidade de ir para um lugar, verdade, né, mais no interior, mais perto da natureza, por que não? A qualidade de vida melhora assim substancialmente, isso é muito importante avaliar. Eu falo que até bactérias precisam de um ambiente adequado para crescer, então a gente também precisa. Isso é tão importante porque as defesas, nós temos aqui macrófagos, que são células naturais que ficam na região aqui do nariz, na via aérea superior, que são soldadinhos que combatem vários micro-organismos aí que querem invadir o nosso corpo. E você está exposto à poluição constante nas grandes cidades, diminui a ação desses macrófagos, né? Então, realmente é importante pensar na possibilidade, né, de mudar, às vezes, de região ou visitar esses lugares com maior vegetação. Agora, Simone, me diga uma coisa, uma última perguntinha aí para você. Que exercício a gente pode fazer para a gente, que nos ajude realmente nessa respiração? Porque você tocou o importante, às vezes você está muito sentado, está uma vez muito sedentário, é importante você ir lá, respirar, né? Você ter um exercício. Isso é muito importante. O que você me orienta nisso? Daí orienta todas essas pessoas que estão conectadas com a gente. Procure sempre sentar da maneira adequada. Se você sentar, encostar no encosto da cadeira, você permite o seu pulmão a entrada do oxigênio ali necessário. Então, ajuste a sua postura. É a primeira dica que eu dou, né? Os alunos, os estudantes lá, você que trabalha muito tempo sentado, tente sentar da forma correta. Respirar intencionalmente, como falei no começo, pastor, 10 vezes. Então, puxa o ar pelo nariz, segura 2 segundos e solta pela boca. 10 vezes. Você pode fazer isso logo que acordar, pode fazer também ao final do dia e no momento que você estiver aí mais tranquilo aí na sua rotina do dia. Acompanhar respirações intencionais com ajuste do diafragma. Então, sempre que você puxar o ar, o abdômen sobe, porque as vísceras vão para frente para dar expansão ao pulmão. Então, essa é a respiração famosa, respiração diafragmática. Não faz sentido você puxar o ar, subir e murchar a barriga, porque você diminui mais ainda a expansão do pulmão. Então, essa respiração, muitas vezes você vai treinar, deita lá na sua cama, no chão, e treina essa respiração diafragmática. Observe os bebês, eles respiram da forma correta. Aí a gente cresce e esquece, né? Então, estar respirando direito, né, da forma certa, a respiração diafragmática continua durante o dia aí. E aí você pode acompanhar com o movimento dos braços, sempre que puxa o ar, levanta os braços, solta o ar pela boca, desce os braços. Você já acompanha ali com um alongamento que vai oxigenar mais ainda os músculos, né, e órgãos também do nosso corpo. Muito obrigado, Simone. Que explicação extraordinária, hein? Eu tô realmente encantado. Eu acho que você vai rever essa live muitas vezes, porque quanta coisa boa a gente aprendeu aqui. Eu sei que o tempo conspira contra a gente. Eu sei que você está aí já praticamente há 1 hora sentadinho, né? E a gente nem viu passar, né? 1 hora conversando aqui. Passou rápido. E foi muito rápido, Sim. né? Porque o assunto é empolgante mesmo, né? Empolgante, é interessante. E a gente pode expandir muito mais o nosso conhecimento. Porque a live, ela traz para você apenas um start, né? Eu queria finalizar esse momento e pedir aí, doutora Viviane, para deixar um recadinho aí. Hoje a gente falou sobre alimentação, a gente falou sobre o ar puro, a gente falou sobre o que mais aqui, olha, sobre luz solar e terminamos agora falando sobre alimentação, água, ar puro e luz solar, né? Então, qual é o seu recadinho final aí? O que você aconselha? Tem muitos
eu não gosto de chamar idoso, sabe? Porque idoso é um negócio ruim, né? As pessoas da terceira idade, né? Pessoas que já têm uma idade avançada ou estão entrando aí nessa fase importante. Qual o seu recadinho em relação a esses pontos que a gente conversou hoje, Viviane? Olha, eu diria para você, do fundo do meu coração, não se desespere. Se você tem vontade de mudar, você tem vontade de fazer diferente, você precisa lembrar que existe um Deus que te ama infinitamente. E esse Deus que te ama infinitamente, ele coloca em você tanto querer quanto efetuar. A força, pastor, para dar conta de fazer as mudanças, não vem da gente. A força vem dele. E Deus tem vida para você hoje. Deus não tem vida para você amanhã. Tem vida para você hoje. Então, comece a aproveitar a vida que ele já está te dando hoje. E isso faz toda a diferença. Muito obrigado. Doutora Simone, o seu recadinho final aí para essa turma toda aí. Foram passadas várias dicas. A minha orientação é que você comece praticando hoje aquilo que você aprendeu, para não esquecer. Então, faça aquilo que você puder hoje, não deixe para amanhã e viva um dia de cada vez. Muito obrigado. Olha, eu tenho um outro pensamento aqui, do livro Conselho sobre Saúde, está na página 38. E Ellen White diz assim, olha: tão estreitamente está a saúde relacionada com a nossa felicidade que não podemos ter a última sem a primeira. Profunda, né? A saúde está relacionada à nossa felicidade, que não podemos ter felicidade sem saúde, não é? É necessário, diz ela, um conhecimento prático da ciência da vida humana, a fim de que glorifiquemos a Deus em nosso corpo. É, por conseguinte, da mais alta importância que entre as matérias selecionadas para a infância, a fisiologia ocupe o primeiro lugar. Ou seja, a gente tem que começar a educar as crianças, não é? Para que eles se tornem adultos, depois pessoas na terceira idade, né, conscientes do seu papel e, sobretudo, saudáveis, não é? E ela diz: quão pouco sabem qualquer coisa sobre a estrutura e funções do seu corpo e das leis naturais. Muitos estão sendo levados à deriva, à semelhança de um navio no mar sem bússola ou âncora, e o que é pior, não estão interessados em aprender como conservar seu corpo em boas condições de saúde e evitar as doenças. Então deixo aqui para você esse desafio, não é? Eu já mudei muitas coisas, tenho muitas coisas para mudar, tenho consciência, mas a leitura, o conhecimento, isso faz a diferença na vida da gente. Então, busque entender melhor qual é o plano de Deus para essa máquina especial, que é o templo do Espírito Santo, funcionar da melhor maneira possível, não é? Colocando para dentro dessa máquina, como você viu no início dessa live, né? O melhor combustível. Dando para essa máquina o melhor cuidado, não é? E hoje vimos, né, em relação à água, em relação à alimentação, em relação à luz solar, coisas que são indispensáveis para a nossa vida. Então, o meu desafio é que você busque diante de Deus todos os dias aperfeiçoar a sua vida aqui na terra, para que o nosso corpo, quando for transformado completamente, a gente dê menos trabalho para Deus e para o Espírito Santo, né? De transformar esse corpo, né? Num corpo incorruptível, um corpo santo, um corpo completo e pleno de vida e de saúde, né? Para vivermos a eternidade. Mas enquanto a eternidade não chega, a gente pode viver melhor aqui, não é? Que Deus abençoe você. Amém. Muito obrigado, doutora Simone. Muito obrigado, doutora Viviane. Obrigada, pastor. E eu espero encontrar vocês na próxima live, se Deus assim o permitir. Com certeza. Né? Amém. Eu quero convidar você, assim como começamos, a finalizarmos esse momento orando ao Senhor. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, pelos aprendizados que tivemos e pela certeza de que, através da revelação, nós temos tudo aquilo que precisamos para vivermos melhor, para vivermos com mais saúde, para termos uma qualidade de vida melhor, independente da fase de vida em que estamos vivendo.
Então, Senhor, abençoe a todos que nos assistiram, abençoe a todos aqueles que em algum momento entrarão em contato com este conteúdo, que o Senhor abençoe a todos e que muito em breve nós estejamos no reino eterno, onde viveremos livres de doenças, de enfermidades, viveremos e desfrutaremos de uma eternidade ao lado de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir.